Graça e paz, amados irmãos, nós queremos agradecer a Deus por esta manhã, esse dia maravilhoso que é o primeiro dia da semana e especialmente também quando nós nos reunimos para celebrarmos ao Senhor pela vitória do Senhor na cruz do Calvário. Porque se não fosse a ressurreição de Cristo na cruz do Calvário, vencendo a morte, com certeza nós não estaríamos aqui nesta manhã para juntos estarmos adorando ao Senhor, celebrando, comemorando ao Senhor esta grande vitória, esta grande conquista que Ele nos concedeu através da morte do Seu Filho na cruz do Calvário. Desde já eu quero desejar para todas as famílias da igreja uma excelente Páscoa e que o verdadeiro significado da Páscoa, que é a ressurreição de Cristo, que é o nascimento, que é a vida de Cristo, possa ser vivenciada a cada dia nas nossas vidas e que possamos transmitir esta vida àqueles que ainda não têm esta vida preciosa que é Cristo nos seus corações. Eu quero nesta manhã, meus amados irmãos, compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de São João, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 9. Lembrando que à noite, às 19 horas, nós teremos o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Então, os irmãos, não percam. Venha juntamente acompanhar os cultos online, tá? As mensagens que eu creio que têm sido de edificação para as vossas vidas, tanto para a minha vida como a vida de cada um dos irmãos, porque Deus não traz a sua palavra em vão. Toda palavra que Deus traz aos nossos corações, Ele tem um propósito, Ele tem um objetivo, que é de nos edificar, nos transformar e nos fortalecer para que nós continuemos firmes na fé, servindo ao Senhor Espírito em verdade. Evangelho de João, capítulo 20, versículo de 1 a 9, nos diz o seguinte: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, que é o João, o irmão de Jesus, e disse-lhe: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam junto, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro no sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E o versículo 10 fala: e voltaram os discípulos outra vez para casa. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta manhã, por este primeiro dia da semana, onde é o dia que estamos comemorando no dia de hoje a ressurreição do Senhor, onde também a tua igreja está reunida, louvando, engrandecendo ao Senhor. E esse primeiro dia da semana é o dia que a tua igreja se reúne, porque ela tem ciência que é o dia da ressurreição de Cristo, é o dia em que o Senhor ressuscitou, é o dia em que temos o privilégio de estar reunido como igreja, porque o Senhor ressuscitou no primeiro dia da semana, que foi um domingo, e por isso a tua igreja, em obediência à tua palavra, tendo ciência que este é o dia que o Senhor fez, que o Senhor ressuscitou, a tua igreja se junta, se reúne para adorar ao Senhor, para cultuar ao Senhor, para engrandecer o nome do Senhor. E nesta manhã eu peço que o Senhor continue nos abençoando com toda sorte de bênçãos espirituais, derramada das mansões celestiais, que o Senhor derrame a tua graça sobre nossas vidas, sobre a vida de cada família representada, cada família da tua igreja, que o Senhor possa derramar da tua graça, transformando, libertando e fortalecendo-nos na fé, ó Pai. Continue a falar conosco através desta mensagem, que a tua palavra explanada encontre guarida no meu coração, em cada coração presente,
e que a tua vontade seja feita nas nossas vidas. Nós oramos e agradecemos ao Senhor, porque pelo Senhor ter dado a sua própria vida na cruz do Calvário. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor morreu, foi crucificado, morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, e o Senhor está vivo, está aqui no nosso meio, presente no nosso meio, recebendo as nossas orações, a nossa adoração. E bendito seja o nome do Senhor. Obrigado por tudo isto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, meus amados. Eu quero nesta manhã, nesse breve tempo que temos, compartilhar com vocês nesse texto que nós lemos de João capítulo 20, né? João capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 9. Eu quero compartilhar com vocês nesse texto sobre o impacto da ressurreição. Amados irmãos, nós estamos no mês de abril, né? E neste domingo comemoramos a ressurreição de Cristo, entende? Onde nesse mês de abril é comemorado a Páscoa. Páscoa é libertação, quando Cristo libertou seu povo do Egito, quando Deus libertou seu povo do Egito da escravidão, e trazendo para os nossos dias, quando Cristo, a Páscoa representa quando Cristo ofereceu como cordeiro pascual e foi imolado, sacrificado, deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, mas ele não está na cruz, ele não está no sepulcro, nós temos ciência disso, que ele ressuscitou, ele está vivo dentro dos nossos corações e à destra do Pai intercedendo por cada um de nós. Nós crentes sabemos que a Páscoa não é coelho, que a Páscoa não é ovo de chocolate, mesmo porque coelho não põe ovos. Embora o chocolate seja bom, não tem nada demais nós comprarmos chocolate, ovos de chocolate para a nossa família, para os nossos filhos, só que nós precisamos orientá-los e instruí-los que o chocolate e o ovo de Páscoa não tem nada, ovo de chocolate e coelho não tem nada a ver com a morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque nós precisamos fazer isso, ensinar aos nossos filhos, instruir ele para que eles cresçam tendo conhecimento, tendo ciência de que chocolate e coelho não tem nada a ver com a morte e ressurreição, com a Páscoa, com o símbolo da Páscoa, com o que representa a Páscoa, né? Só que nós sabemos que os ovos, o chocolate não representa e o coelho não representa nada. Eles não têm nada a ver com a ressurreição de Cristo. Com a ressurreição de Cristo, com a obra da salvação realizada na cruz e concretizada na sua ressurreição. Amados, o objetivo dessa breve dissertação, né, dessa breve mensagem nesta manhã, é demonstrar, né, demonstrar que Jesus Cristo estava vivo, estava e está vivo, né? E continua agindo sobre a vida da igreja, sobre as nossas vidas. Quem é a igreja? Somos nós. Jesus Cristo, o objetivo desta breve mensagem é demonstrar que Jesus Cristo está vivo e ele continua atuando, ele continua agindo, né, sobre a vida da igreja e através dela. Quem é a igreja? Somos nós. Entende? Cristo age na igreja, ele encontra seus discípulos espalhados pelo caminho e vai ajuntando novamente em torno de si. Quando nós lemos o capítulo 20, né, de João, nós podemos ver isso, entende? Né? Ele age através da igreja, ele abençoa, ele comissiona a sua igreja e ele anuncia, né? Comissiona a sua igreja a anunciar o evangelho, as boas novas de salvação. Irmão, nós seguimos um Cristo vivo, né? No presente e não no passado. Cristo não foi uma experiência do passado, mas ele é o nosso Senhor e Salvador vivo. E nós falamos com ele cada momento, diariamente, né? Que nos chamou, que nos chama, né? Um Salvador vivo que nos chama a continuar seguindo a ele pelo caminho até o fim, que ele é o caminho. E aí, quando pensamos dessa forma, nesse impacto da ressurreição, em primeiro lugar, primeiro impacto da ressurreição, a ressurreição surpreendeu a morte. Olha o que nos diz o versículo de número 2. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhe:
tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde puseram. Então, o primeiro impacto da ressurreição, a ressurreição surpreendeu a morte. Quando eu estava preparando esta mensagem, eu fiquei pensando, né? Como será a cara, né, do nosso inimigo, como ele ficou, a cara de decepção, porque ele articulou meticulosamente, planejou tudo isso, entendeu? Ele fez do que fez, entende? Para que Jesus sofresse tudo isso, e Jesus sofreu por amor, entendeu? E ali mesmo, com tudo isso, Satanás usou pessoas, entendeu? Mas eu fico pensando assim, como será a cara de decepção dele quando Jesus ressuscitou? Né? Maria Madalena foi ao túmulo para completar o sepultamento de Cristo, que havia sido feito, né? Que havia sido realizado. As pessoas na sexta-feira, a fim de que os judeus pudessem viver seu sábado pascual sem maiores problemas cerimoniais. Maria trazia aromatas, bálsamo, ela trazia expectativa tristonha de luto, né, da morte, da noite mal dormida e da perda. Entende? O tempo ainda estava escuro, ainda era de madrugada. Entende? Lucas capítulo 24 nos fala sobre isso, né? Levou um choque inesperado. Ela levou um choque inesperado quando ela chegou no túmulo, ali no sepulcro. A pedra estava revolvida, não tinha nenhum guarda vigiando a entrada do túmulo. Lá dentro o túmulo estava vazio. O relato do capítulo 11, versículo 18 de João 20 nos fala sobre isso, entende? Nos fala sobre isso. E deixa-nos claro aqui que a sua interpretação do túmulo vazio nada tinha a ver com o milagre da ressurreição, entende? Mas que se tratava de um arrombamento, de um roubo de cadáver, entende? Para Maria, o que tinha acontecido é que tinham levado o seu Senhor e não saiu, né? E não sabia aonde o puseram. Ela não sabia onde puseram. O versículo de número 13 deixa bem claro isso. Então lhe perguntaram, mulher, por que choras? E ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei aonde o puseram. Então para Maria aqui tinham roubado o corpo de Jesus. Entende? Amados irmãos, o surpreendente é que a vida venceu a morte. Cristo é vida. Entendeu? E o convite de Jesus é para que nós, eu e você, nós olhemos, né, a partir da sua ressurreição para a vida. Olhemos para ele. Hebreus capítulo 12, versículo 2 nos fala sobre isso. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus não foi levado, mas da sepultura ele saiu com triunfo. Nós cantamos este hino. Muitas das vezes nós cantamos este hino do cantor cristão. Ele não saiu, né? Ele não foi levado, perdão, mas ele saiu da sepultura com triunfo e glória, e ele ressurgiu. E aleluia por isso. Entende? Irmãos, quantas vezes não é a nossa atitude ao virmos para a igreja, entendeu? Esperamos a encontrar as coisas como sempre foram e nada de novo vai acontecer. Porque sabemos nós que quem morreu está morto. A ressurreição de Cristo questiona-nos abertamente o nosso conceito da existência da vida e da morte. Entende? Ele ressurgiu para nos salvar. A sua obra de salvação vai muito além do simples retorno à vida. Ele vai restaurar a fé de seus discípulos e ensinar a eles que o sobrenatural governa todas as coisas. A morte não pode reter a Cristo no túmulo, não pode deter a Cristo no túmulo, porque ele é a vida e ele venceu a morte. Então, o primeiro impacto da ressurreição é que a ressurreição surpreendeu a morte. Foi uma surpresa para a morte, entende? Ela jamais esperaria que Cristo ressuscitasse, mas ele é o autor da vida, ele é a vida. E ele tem um poder sobre a vida e sobre a morte.
Em segundo lugar, a ressurreição deixou um enigma inexplicável. Versículo 6, 7 diz: Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Entendeu? Pedro e João correu até o sepulcro, mas João chegou primeiro do que Pedro. Entendeu? Chegou primeiro que Pedro. Talvez com certeza João deveria ser mais novo do que Pedro, e por isso correu mais do que Pedro. Quando João chegou, ele viu a cena, ele observou o quadro, entende? Ambos testemunharam um jeito estranho na disposição dos lençóis. Não é que o corpo de Jesus tenha atravessado o tecido, como alguns pensam, mas é que o lenço que estava enrolado na cabeça de Cristo, no rosto de Cristo, foi dobrado, foi colocado de um lado, como alguém que se levanta da sua cama, né? Após uma noite de sono, que dobra os cobertores e coloca em um canto da cama, pois não precisaria deles até retornar, entende? A hora de dormir novamente, entende? Então Jesus fez isso. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E ao ressuscitar, o lenço que envolvia o seu rosto, ele dobrou e deixou a parte dobrado. Entendeu? O túmulo vazio e a disposição dos lençóis são-nos um convite à reverência diante do mistério maravilhoso que foi e continua sendo a ressurreição de Cristo. Diante do mistério e do milagre, as Escrituras convidam a nós, igreja, a reverenciarmos e ao silêncio meditarmos, e só isso e nada mais. Então, em segundo lugar, o impacto da ressurreição. A ressurreição deixou um enigma inexplicável na questão dos lenços de Jesus. Em terceiro lugar, a ressurreição despertou a fé. Versículo de número 8. Diz o seguinte: Então entrou também o outro discípulo, que é João, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. A ressurreição despertou a fé de João. João entrou no sepulcro embora tenha chegado primeiro e visto os lençóis. Ele fala então porque ele mesmo testemunha disso, ao dizer que ele entrou, ele viu com seus próprios olhos e ele creu imediatamente que Jesus havia ressuscitado, né? Mas, uma vez, o verso 9 nos leva a pensarmos novamente que houve uma conversa entre João e Pedro. Talvez não tenha sido uma conversa verbal, não sabemos. Talvez uma conversa por meio de troca de olhares, mas o fato é que, quando nós lemos e pesquisamos, o fato é que, ao verem o túmulo e os lençóis, eles voltaram para suas casas, crendo verdadeiramente que Cristo havia ressuscitado. A ressurreição despertou a fé, mas não a fé sem direção. A fé que foi despertada foi a fé nas profecias do Antigo Testamento, entendeu? Que pré-anunciaram aqueles acontecimentos e falaram da ressurreição de Cristo, como nos diz no livro de Isaías, capítulo 53. As Escrituras nos ensinam que o modo correto de olharmos para o túmulo vazio não é com tristeza da morte. Não é com tristeza da morte no nosso olhar, no nosso semblante, nem com a desconfiança no coração, mas com o olhar da fé que crê nas Escrituras Sagradas. Ele creu, essa é a palavra-chave do Evangelho. E nós também devemos crer, né? Essa é a palavra-chave do Evangelho de João, que pelo menos aparece 90 vezes. Esse é o propósito do Evangelho de João, das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus. Levar a nós, seres humanos pecadores,
a crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E crendo nele, nós teremos vida no seu nome, porque o versículo 30 e 31 do capítulo 20 de João nos fala sobre isso. Quando ele fala, olha, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muito mais sinais do que estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Entende? Esse é o objetivo do Evangelho. Para que nós cremos. E nós devemos crer cada dia, em cada vírgula, em cada pontuação, em cada palavra, em cada letra da palavra de Deus. Nós devemos crer no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em quarto lugar, a ressurreição cumpriu as Escrituras, versículo 9. O versículo de número 9, ele nos diz o seguinte: pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. João chega ao clima do seu testemunho, no versículo 9. Nos diz que eles não tinham compreendido as Escrituras ainda. O evento da ressurreição fez com que os pontos fossem ligados e o quebra-cabeça começasse a fazer sentido. Tudo que Cristo fez, ensinou, cumpria as promessas do Antigo Testamento. A frase-chave nos diz que era necessário ressuscitar ele. A frase-chave do texto nos diz que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. A ressurreição era necessária por pelo menos duas coisas, dois motivos. Primeiro, sem ela a redenção não estaria completa. Entende? Era necessário a ressurreição de Cristo. Se Jesus não ressuscitasse, a morte teria derrotado a vida, porque Jesus é a vida. Entende? Jesus havia dito antes que ele daria a sua vida e pode reavê-la, João capítulo 10, versículo 18. À luz dos eventos, somente o testemunho das Escrituras poderia fornecer-lhe a interpretação correta de tudo. João 5,39, é o que ele fala? Examinais, pois, as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A segunda coisa é cumprir a obrigatoriedade do decreto divino. Irmãos, a vontade de Deus sempre é cumprida. Atos capítulo 4, versículo 27 e 28. Sem saber, aqueles homens que crucificaram a Cristo, eles estavam realizando a vontade de Deus. Entende? 1 Coríntios capítulo 15, olha o que nos diz, olha, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14, ele nos diz o seguinte, olha. 1 Coríntios 15, 14 nos diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz assim, olha, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Nos diz que se Cristo não ressuscitou, a pregação do evangelho é vã, é vazia. Significa que tinha acabado a esperança, que acabou a esperança para o apóstolo Paulo, né? Tinha acabado a esperança. E para o apóstolo Paulo, negar a ressurreição de Cristo é negar a fé. Capítulo 15, versículo 19, nos diz assim, olha, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Entendeu? Nos diz que se a nossa esperança em Cristo é só nesta vida, nós somos os mais infelizes. Mas o fundamental, importante de tudo é que Cristo ressuscitou. O versículo 15, 23 também nos diz o seguinte, olha. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Entende? O túmulo continua vazio. Nos versos seguintes de João, capítulo 20, podemos ver vários encontros de Cristo com suas ovelhas. Eles as arrebanham, trata das suas feridas, lhe enche o coração de fé e de esperança, renova-lhe o compromisso
corrige as perspectivas falsas e abençoa com a sua presença. Reconfortante, e ainda de tudo ele traz conforto. E o reconfortante e com a sua promessa de sua presença todos os dias, até a consumação do século, como nos diz em Mateus, capítulo 28, versículo 20. Então, meus amados irmãos, nós precisamos continuar crendo e testemunhando que Cristo ressuscitou, que Ele está vivo, Ele está presente em nossas vidas, Ele está presente aqui no nosso meio nesta manhã. E nós precisamos continuar testemunhando que o nosso Salvador, Ele vive. E por isso que nós devemos cantar, porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Ele está vivo. Ele venceu a morte. 1 Coríntios capítulo 15, olha, versículo 58. 55 em diante. Olha o que nos diz aqui, olha, para finalizarmos. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios 15, 58. Entende? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós já vencemos a morte. Nós estamos aqui de passagem. Nós sabemos que esse corpo mortal aqui, breve ele vai desfalecer, vai voltar para o pó da terra. Mas nós, todos aqueles que já creram em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, irá viver e reinar com Cristo por toda a eternidade. Aleluia! Louvado seja Deus, que morreu a nossa morte, mas Ele viveu, ressuscitou e está vivo à destra do Pai, intercedendo por cada um de nós. Louvado seja Deus. Oremos ao Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus, por esta palavra. Palavra essa que traz consolo, conforto, que traz ânimo, que nos põe de pé, que nos dá esperança e confiança e força para continuarmos firme, constante até a volta do Senhor, anunciando que o Senhor está vivo, que o Senhor ressuscitou, que o Senhor está à destra do Pai intercedendo por nós, que o Senhor está aqui presente no nosso meio, que o Senhor habita nos nossos corações, que o Senhor é o nosso castelo forte, nosso refúgio, nossa fortaleza bem presente na hora da angústia. Obrigado, Pai, por ter dado a tua vida na cruz do Calvário por nós. Obrigado porque através do Senhor hoje nós temos vida, e vida juntamente com o Senhor, e vida em abundância. Nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos, Pai, pela tão grande salvação que nos outorgaste através da tua ressurreição na cruz do Calvário ali. Porque o Senhor venceu a morte. E hoje, através desta vitória conquistada por ti na cruz do Calvário, hoje todos aqueles que já creram no Senhor também são vencedores juntamente com o Senhor. Obrigado por esta manhã. Obrigado pelo dia de hoje, onde comemoramos a ressurreição, a vida em Cristo Jesus. E que o Senhor continue nos usando, cada um de nós, como instrumento, como testemunha, para ministrar a ressurreição de Cristo naqueles corações que ainda não tiveram encontro com o Senhor. Que a tua graça seja derramada sobre nós, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre nós e que o Senhor nos dê a paz que vem do teu trono, que vem do teu coração aos nossos corações. Nós oramos agradecido no nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, irmãos? Estamos encerrando a nossa escola bíblica dominical nesta manhã. Que Deus vos abençoe, um bom almoço e uma feliz Páscoa, que é Cristo ressurreto em nossos corações. Deus vos abençoe.